Durante todas as nossas mensagens, temos trazido algumas lições intitulada No Limite. E dentro deste assunto temos trazido personagens bíblicos que têm servido como exemplo de pessoas que viveram no passado vida ou momentos durante sua vida ou ministério difíceis, momentos difíceis. E nós queremos continuar falando sobre este assunto e na mensagem de hoje gostaria de estar trazendo o nosso grande e maior exemplo de quem viveu no limite, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez o irmão ou amigo diga, espera aqui, mas Jesus é Deus, ele não pôde ter vivido no limite da vida, ele não teve problemas na vida, ele não teve dificuldades como Deus para viver neste mundo. Querido irmão e amigo, não se esqueçam, Jesus como Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E como nós, ele viveu neste mundo, sofreu como nós, exceção do pecado. Portanto, eu quero nesta lição, nesta mensagem, trazer ao irmão e ao amigo exemplos da vida de Jesus, a pessoa que serve de modelo para nós, que também sofremos e passamos por momentos difíceis nesta vida. Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus, o nosso eterno Pai, por estarmos aqui juntos e diante da sua palavra para mais uma mensagem, para mais uma lição da sua palavra. Oremos então, Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Obrigado, Pai Santo, Pai querido, por estarmos diante da tua presença. Obrigado por nos permitir entrar diante do Senhor através da oração, poder ouvir do Senhor através da tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, o nosso grande mestre professor, esteja usando a tua palavra como instrumento sondador que ela é para falar ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, fala a cada um daqueles que nos acompanham, especialmente neste momento, através desta mensagem. Precisamos, ó Deus, muito da tua graça e da tua infinita misericórdia. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Eu quero trazer aqui alguns textos bíblicos que nos ajudarão a entender como Jesus pode servir de exemplo para nós, como aquele que viveu no limite. Durante todo o seu ministério, ele nos ensinou muito sobre isto. Mais alguns textos bíblicos, se você quiser ler na sua Bíblia, ou se você quiser anotá-los para depois estar conferindo, você vai ver que isso vai servir muito para a sua própria vida durante o tempo corrido ou decorrido da nossa vida aqui, quando estivermos passando por momentos difíceis. E para dizer a verdade, temos passado, estamos passando e creio que passaremos por momentos muito difíceis na nossa vida. O capítulo 2 da Epístola escrita aos Hebreus, verso 14 e 18. Verso 14 e 18, diz o escritor aos Hebreus: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha a palavra colocada aqui. Assim como os filhos são participantes da natureza dos pais, da carne e do sangue, assim também Jesus participou de todas as coisas. Agora o versículo 18, ele diz, do capítulo 2 ainda, versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A palavra socorro, ou socorrer vem de socorro. Ele foi tentado
como nós também, para que pudesse ser o nosso socorro, ser o nosso modelo, ser o nosso exemplo. Ainda no capítulo 12 da epístola escrita aos Hebreus, capítulo 12, eu gostaria de ler os versículos de 1 ao 3. Diz aqui o escritor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a cruz. O verso 3 ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais, ou seja, não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Observa que os textos estão mostrando Jesus como nosso exemplo de sofrimento, como nosso exemplo de quem passou por momentos difíceis. O próprio Jesus, no capítulo 16 de João, disse, no verso 33, no mundo tereis aflições. Observa que ele estava dizendo que no mundo nós passaríamos por aflições, por sofrimento, por momentos difíceis na nossa vida. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 21, ele disse o seguinte: porque para isto vós sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Portanto, é muito claro quando diz que Jesus é o nosso exemplo, exemplo de sofrimento. Agora, uma observação interessante para não deixar dúvidas quanto a esse sofrimento de Jesus, que pode surgir uma ideia na sua mente. Espera aqui, mas será que ele sofreu por causa dos pecados dele? Será que ele merecia sofrer o que ele sofreu? Para não ter dúvida e não deturpar aqui a minha palavra, eu quero deixar ainda Hebreus capítulo 4, versículo 15, na declaração do escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, o sofrimento de Jesus não foi para que ele aprendesse uma lição, mas para que nos desse uma lição, para nos ensinar uma lição, porque ele sofreu sem pecado. Ele estava mostrando que, como modelo, como homem neste mundo, ele era o nosso exemplo de sofrimento, ele fez-se o nosso sumo sacerdote para que pudesse socorrer-nos nos momentos também de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento. Olha, às vezes ele esteve sozinho. No capítulo 16 de João, verso 32, ele disse aos seus discípulos: vocês um dia me deixarão sozinho. Eu serei ferido e vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não vou estar sozinho porque o Pai está comigo. Isto ele estava citando uma profecia do profeta Zacarias no capítulo 13, versículo 7, quando o profeta disse que um dia o pastor seria ferido e as ovelhas dispersariam e o abandonariam. Cumpriu-se isto no capítulo 14, verso 50 do Evangelho de Marcos, quando a Bíblia diz que quando Jesus foi ferido, os seus discípulos o abandonaram, o deixaram.
Portanto, ele, na sua vida ministerial, um dia ele esteve sozinho. Mas ele esteve também com fome, ele esteve com sede, ele esteve cansado. No capítulo 4 de João, ele esteve ao lado do poço, sentado, cansado e com sede. Assim diz o texto. Ele passou por momentos cruciantes na vida. Mas não apenas isto, ele foi ferido. No jardim do Getsemane, no jardim de oração, quando ele orava naquele momento por nós e sentia a agonia dos nossos pecados, ele saiu dali preso pelos soldados romanos, debaixo da autoridade romana, diretamente para o lugar chamado Gólgota. E durante aquele percurso, bateram muito nele, arrancaram suas barbas, deram murros no seu rosto, feriram muito seu corpo com chicotadas, com pancadas, com muitos açoites. E sobre tudo isto, ele foi ferido pela cruz que ele mesmo carregava sobre os seus ombros. Ele caiu muitas vezes, ele foi chutado muitas vezes, ele foi dilacerado pelos soldados romanos, os carrascos, que sem misericórdia, sem compaixão, lhe esbofeteavam, lhe humilhavam. Ele realmente foi ferido para cumprir a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, quando disse que ele seria ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele sofreu também a perda de amigos íntimos, como o caso de João Batista, o caso de Lázaro, dois grandes e íntimos amigos dele. Ele sofreu a perda. Tudo isso nós passamos neste mundo, e ele disse que sofreu tudo isso em nosso lugar para servir de exemplo. Mas ele foi também traído, traído pelo seu melhor amigo, traído por um daqueles que fora contado como apóstolo. Falamos de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ele sentiu a dor, ele sentiu a decepção, ele sentiu a mágoa da traição bem de perto. Tudo isso para cumprir os Salmos 109, quando diz que Judas lhe trairia um dia. Portanto, ele está sendo nosso exemplo de sofrimento nesse mundo. Ele é o modelo de sofrimento neste mundo. Ele esteve finalmente sozinho, abandonado na cruz. Disse Marcos, no capítulo 27, verso 46, ou Mateus, melhor dizendo, desculpe, Mateus 27, verso 46, que lá na cruz, suspenso, cravado, por aqueles malditos cravos que atravessaram suas mãos, pendurado, no maior calor do dia, no momento mais angustiante da sua vida, ao findar a sua resistência de suportar o sofrimento deste mundo, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava desamparado, ele estava sozinho. Portanto, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo de sofrimento. Quero ler mais uma vez 1 de Pedro, capítulo 4, confirmando o que Pedro, nosso querido irmão e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escreveu sobre Jesus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Observa que Pedro está nos incentivando, dizendo: armai-vos desse pensamento. Que pensamento? Ele disse: já que Cristo padeceu na carne, ele cessou do pecado. O que ele está dizendo é que tudo é passageiro.
O verso 2, ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências ou desejos exacerbados da carne ou dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele disse: armai-vos, revesti-vos deste pensamento. Aquele Jesus, o nosso exemplo, que padeceu na carne, ele já cessou do pecado. Pedro está tentando nos animar dizendo: lembrem, quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, por tribulações, por angústia, por dor dilacerante do coração, lembrem que aquele que passou por tudo isto já cessou do pecado. Tudo é passageiro. Todo sofrimento é simplesmente temporário, simplesmente passageiro, porque Jesus é o nosso exemplo. Um dia tudo isso cessará. O próprio Jesus prometeu estar conosco. Ele disse em Mateus 28, versículo 20: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se você é uma pessoa salva, se você está certa, consciente da sua salvação em Cristo Jesus, se você tem Jesus no seu coração, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você tem Deus e o Senhor Jesus como seu socorro, há de entender que Jesus está contigo, que Jesus está conosco todos os dias, todos os momentos. Em qualquer situação, ele vai estar presente conosco. Ele disse, todos os dias até a consumação do século. Ele não nos abandonou, ele não nos deixou. Ele foi para o Pai, mas ele continua conosco, presente e intercedendo por nós ao lado do Pai. Ele sabe quando nós passamos por momentos assim. O salmista, o rei Davi, o rei de Israel, ele passou também por momentos assim na sua vida. Eu gostaria de estar lendo o que o salmista, o próprio salmista disse no Salmo 142. Deixa eu achar aqui, Salmo 142. Olha o que ele disse. Ele tem uma experiência pessoal na sua própria vida em tudo isso que Jesus passou. Salmo 142, versículo 4, ele diz o seguinte: olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O salmista, no momento cruciante da sua vida, no momento de dor, de solidão, quando ele precisava muito de alguém, ele disse, eu olhei, mas não havia ninguém que me socorresse. Eu estava sozinho. E faltou socorro, faltou auxílio para a minha alma, faltou bálsamo, alegria para a minha alma. Mas o salmista aprendeu uma lição muito grande com o sofrimento. Os sofrimentos nossos nos traz grandes lições. O salmista aprendeu grande lição quando ele escreveu o capítulo 27, versículo 10, também de Salmos. Ele disse, se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então o salmista sabia que, embora sozinho, embora sofrendo, embora passando por momentos difíceis da vida, ele não estava só, porque Deus jamais lhe abandonaria. Ainda que o seu pai e a sua mãe viessem lhe abandonar, ele jamais seria abandonado por Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta, melhor dizendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ele dá para nós uma lição muito grande quanto aos momentos de sofrimento, quanto à nossa vida neste mundo. Capítulo 4, versículos 8 a 11, Paulo escreveu para nós o seguinte, em tudo somos atribulados. Olha as palavras que ele vai colocar aqui para nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Verso 9. Perseguidos, em tudo somos perseguidos, mas não desanimados. Abatidos,
mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Verso 11 ele termina dizendo: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Observe que ele está dizendo que em tudo somos atribulados, em tudo somos angustiados, sempre trazendo em nosso corpo a mortificação do Senhor. Quer dizer, a semelhança da vida que Jesus teve neste mundo. No capítulo 8, Paulo diz que de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ele diz: nós estamos entregues à morte o dia todo. Portanto, não resta dúvida de que Jesus pode nos socorrer nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, mas ele vai permitir que passemos por tudo isso, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Lembrem-se, nós falamos em mensagens anteriores sobre viver no limite e usamos aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel. Nós usamos o exemplo de Israel. Deus não evitou, Deus não livrou Israel de passar pelo Mar Vermelho, não livrou de passar pelo Rio Jordão. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, que representava a ira e a fúria do rei Dario. Mas interessante que ele livrou todos eles nesta situação. Eles não sofreram dano, porque embora Deus permitindo que eles passassem por isto, Deus os livrou, ensinando para eles e para nós uma grande lição da presença do Senhor. Lembra, Deus não evitou Jesus de ir para a cruz, mas ele o livrou da morte eterna. Ele o ressuscitou e ele agora está sentado à destra de Deus, mostrando que todo e qualquer sofrimento neste mundo é apenas passageiros. São apenas passageiros. O evangelista Lucas, ou Mateus, é quem escreveu sobre a vida de Jesus, a sua vida ministerial e os limites que ele viveu aqui neste mundo. No capítulo 14 de Mateus, ele registrou momentos de limites na vida e no ministério de Jesus. Isto nós iremos aprender na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nós que passamos por momentos difíceis aqui, venhamos aprender lições preciosas na nossa vida. E uma delas é que por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja o momento, Deus está conosco, Jesus está conosco, mas não esqueça, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo. Até a próxima mensagem. Muito obrigado pela sua companhia. Continue orando por mim. Estou orando por vocês. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua inteligência para compreender que Deus quer que nós sirvamos a Ele da melhor maneira possível. Até a próxima mensagem. Meu forte abraço a todos, se o Senhor nos permitir.